Oiês! Tudo Olá, tudo bom, pessoal? Começando mais um Simples Assim podcast, né, Sandra? Mais uma semana, amiga, mais uma semana. Mais uma semana. Ó, deixa eu te falar uma coisa. As coisas estão indo bem. YouTube tá indo bem. É. Instagram tá indo bem. TikTok deu uma sacaneadinha com a gente, assim, a gente não Mas tá acho que tão todo bem. mundo, né? As redes, elas têm essas variações, né? Tem hora que uma vai muito bem, Aí daqui a acho que pouco elas a outra... combinam, acho que elas combinam. Pode ser. Elas falam assim, não, agora vamos deixar elas ficarem bem no YouTube. Não, já tá bom no YouTube, agora vai pro Instagram, depois, não, agora vai pro TikTok, aí vai, entendeu? Bom, eles têm que dar uma chance pra gente. O bom é todas ao mesmo tempo agora, né? Mas o pessoal tá interagindo bastante lá no Instagram, né, Sandra? Tá, tem bastante. muita interação. Muita interação, o pessoal tá... E os haters, viu, eles não querem ir embora. Eles gostam da gente também. A gente também gosta deles. A gente E o legal é que as pessoas também estão participando quando esse quadro aí que a gente criou, de relembrar, né? Para não deixar esquecer esses 20 anos, né? 25 anos aí, até um pouquinho mais, porque a gente foi lá na época do Fernando Henrique Cardoso. E a gente está relembrando o que aconteceu no Brasil em mudanças econômicas, sociais, os programas que avançaram, os programas que vieram para melhorar a vida da população, principalmente a população mais vulnerável, né? E aí a gente está relembrando, a gente já circulou aí entre o Fernando Henrique, os dois governos do Lula, 1,5 da Dilma. Hoje a gente vai falar do Temer e do Bolsonaro. A gente vai ver o que aconteceu nesse período, o que teve de avanço, o que retrocedeu. E tudo isso pra gente não esquecer. Isso foi no foco mais nas políticas sociais, né? Mas a nossa ideia fundamental é isso que a Isabel falou, pra gente não deixar esse tema ser esquecido. Porque o que acontece? As pessoas, como a gente falou da outra vez, Isabel, quem nasceu, quem tem 25, 30 anos, não lembra o que aconteceu. Não tem essa memória. Não lembra porque não era nascido, era pequititinho, não tem essa memória. A gente precisa trazer esses dados de volta. E para quem viveu esse tempo e esqueceu também, relembrar, né, amiga? A gente lembra, né? A gente tem que lembrar, porque é importante a gente ter essa memória histórica, viu, pessoal? Para a gente contextualizar e ver por que a gente está vivendo esse momento no Brasil, por que tantas coisas aconteceram. Por que a gente chegou próximo, principalmente, de um golpe, né? A gente é preciso contextualizar. E aí a gente volta um pouquinho na história, vê o que aconteceu, o que teve de avanço, o que teve de retrocesso, quem é que estava ali na parte do avanço, quem é que não estava. É isso. É isso. Bom, mas hoje, vamos chamar a vinheta primeiro? Vamos. Vamos, Júlio. Chama a vinhetinha para nós. Mas, amiga, deixa eu te falar. Para começar o programa hoje, vamos falar desse movimento que nós estamos fazendo parte agora. Sim. Que, na verdade, é um grande movimento no Brasil, estimulado por algumas instituições. Uma delas, o Sebrae, né? Que é nosso parceiro, nosso amigo aqui, do Simples Assim. Aí o Simples também resolveu aderir a esse grande movimento, que é uma coisa muito importante, que é a gente fortalecer a compra dos pequenos negócios. Claro, isso é super importante. A gente apoiar, né? Comprar do pequeno. E todo mundo tem pertinho de casa uma padaria, uma cafeteria, sabe? Um barzinho, uma pensão, um lugar que você chega, que você é acolhido, é recebido, as pessoas sabem teu nome, né? De repente você chega lá na padaria, a pessoa já sabe até que você vai pedir. Claro. Isso acontece comigo, né? Comigo também acontece. Porque eu sempre quero lá minha médiazinha ou meu cafezinho e um pãozinho com ovo e queijo. Então a pessoa já sabe, já me atende, já me chama pelo nome, eu fico até feliz. Esse tratamento mais próximo é uma coisa que é impagável, né, amiga? Hoje a gente estava conversando na preparação aqui do programa, e aí tem coisas assim que você sabe, né? Pessoa que nem eu, já com uma certa idade, se irrita com facilidade. Aí eu estava contando uma história para a Isabel sobre uma situação que eu me irritei muito. Aí a Isabel falou, mas Sandra, se essa pessoa tivesse te tratado bem, você até aceitaria, né?
E é verdade. E você concordou comigo? Concordei com você. E aí, agora você falando disso, eu me lembrei dessa conversa que a gente teve. Quando você chega, sabe, num local, a pessoa já sabe que você quer teus gostos, já sabe, conversa com você, já pergunta das crianças, já pergunta se você está bem, se você melhorou. Ou seja, é uma relação de proximidade que é muito importante, né, amiga? Muito importante. E é uma coisa interessante, Sandra, por quê? Porque às vezes você vai comprar uma coisa. Quando você chega lá e tem essa recepção, esse carinho, você acaba comprando até um pouquinho mais, porque está sendo bem tratado. E geralmente, não quero falar de todos, mas geralmente você consegue isso aí nos lugares que estão os pequenos comerciantes, os pequenos empreendedores, gente que tem aquele carinho, às vezes até uma coisa familiar, né? Todo mundo da família participando, cuidando ali. Isso é bem interessante. Eu gosto muito da história da roupa, Isabel. Sabe por quê? Porque eu tenho um certo probleminha. Aqui em cima eu sou M e aqui embaixo eu sou G. Eu tenho tenho bunda, coxa, essas coisas. Então, quando você vai numa loja qualquer, aí é difícil. Você tem que ficar experimentando 300, 400 roupas, uma serve aqui, outra não serve ali, outra põe aqui. Quando você vai comprar numa loja de roupa ali mais perto de você, aquela pessoa já te conhece, já sabe como que você é, vai comprar, já fala, pô, vou levar isso aqui pra Sandra, que vai servir. Você lembra uma vez até que nós fomos numa loja dessa e a pessoa pegou a roupa e falou assim, tenho certeza que isso aqui vai dar em você. Você experimentou, e falei, gente, foi feito para ela. Exatamente. É interessante esse olhar também, né? Esse olhar também quando você compra, porque assim, já sabe o teu número, já conhece você, teus gostos, a cor que você prefere. Ou seja, gente, comprar do pequeno negócio só tem vantagem. Claro. Só tem vantagem. Então, acho assim, a gente está convidando vocês aí de casa, nesse movimento muito legal, de fortalecimento também da economia local, para vocês estarem participando desse movimento Compre do Pequeno. Compre do Pequeno. E se quiser saber mais coisas, como é que faz, Sandra? É sebrae.com.br/Compre do Pequeno. É isso aí. Corre lá. Muito bom. Amiga, e aí, como é que foi? Me conta, vamos lá no tricô das fofocas da política e do Congresso Nacional essa semana. Menina, esses caras, né, o Congresso Nacional, eles continuam, eu vou te falar que surpreendendo. Pelo seguinte, a imagem do Congresso está muito ruim entre a população brasileira e até fora do Brasil. Congresso inimigo do povo, amiga. Essa é a hashtag. A hashtag é essa. E aí, cada passo que eles dão, a gente tem mais certeza que é isso aí mesmo. Então, agora, né, o governo colocou lá uma medida provisória para ser votada. Essa medida já está há um tempo. E é a medida para fazer a tributação das bets, dos bancos e dos super ricos, dos bilionários. Estão chamando até de BBB. E aí a tributação. Você sabe que a população normal, o trabalhador, paga 27,5% de imposto de renda retido na fonte. Você não tem nem opção. O dinheiro vai lá, pega do seu dinheiro, você não tem, né, o que fazer. Então, o trabalhador, como você... Professora. Sim. Professora. São 27,5% retidos na fonte. 27,5% retidos na fonte. Então, qual era... Aí o governo queria o quê com os bilionários, as bets e os bancos? Queria que esses caras que só ganham dinheiro aqui, né? As bets, as fintechs, os milionários, né? Que eles pagassem algum tipo de imposto. Pra você ter uma ideia, bets acho que 12%. Nossa. E os outros 18%. Você não vai acreditar. Perdeu. Mas não foi só isso, Sandra. Eu até acho que o governo já sabia que ia ser difícil, né? Ser aprovada, né? O problema que aconteceu ali foi o seguinte, ela nem chegou aí para pauta, sabe? Eles simplesmente votaram para retirar a emenda dali para não ser votada. Não, eles deixaram caducar, Isabel. Também, já tá. Mas eles poderiam, não precisava tirar. Então, você tinha um prazo para votar. Olha só, você tinha um prazo para votar. Esse prazo estava se esgotando. Aí veio aquele Kim Kataguiri lá e falou assim, não, eu quero dar uma revisada nesse negócio, vamos tirar daqui, vamos ver o que nós vamos fazer. Você tinha um prazo, ele pediu para retirar. Retirou, perdeu o prazo, ou seja,
Os caras vivem de casuísmo, né? Isso chama casuísmo, né, Isabel? Por 50 e poucos votos de diferença, foi tirado da pauta esse... Ou seja, ela nem chegou a ser votada. O mérito não. Né? O mérito não chegou a ser votado. Então, se retira, e aí o governo já perde com isso. Quer dizer, esse pra pessoal... esse ano não dá mais. Os BBBs aí, que são as bets, os bancos, bilionários, fintechs, todo mundo, eles não serão taxados, não tem tributação. Eu, por exemplo, assim como outros trabalhadores, continuaremos pagando religiosamente 27,5% de imposto. Isso é retirado todo mês, tá, gente? Do pagamento das pessoas. E eles não vão pagar. Eles não vão pagar. Esse ano o governo não tem mais como Você sabe apresentar. quanto foi perdido? Você sabe quanto que se perdeu? Em torno de 30 bilhões que poderiam ser arrecadados, que poderiam ser investidos em políticas públicas, né? Ajudar a pagar a conta. A gente sabe que o gasto é grande. E simplesmente... E tem uma imagem curiosa que eles comemoram isso. Pois sabe? Eu procurei hoje essa imagem, não achei. Eles pulam. Eles pulam. Porque o que acontece tem uma coisa também que o pessoal falou muito. São duas coisas que eu quero levantar aqui, Isabel. A primeira é que é o seguinte. Eu vi um comentarista num desses podcasts também dizendo o seguinte, que por que essa questão do governo aumentar o imposto para bilionários, para bets, fintechs e bancos e tal, acaba que não tenha tanto apelo popular. Por quê? Porque os ricos se aproveitam. Porque como você tira imposto só de pobre, e aí ele fala assim, os ricos e esses deputados de direita, de extrema-direita, chega de cobrar imposto. É verdade. Você escuta um negócio desse, você concorda, né, Isabel? Claro. Chega de cobrar imposto. Eu também não quero que pago 27,5% de imposto tirado na fonte todo mês. Ou pelo menos diminui nesse percentual, né? Agora, o cara fala isso, chega de cobrar imposto, mas ele sabe que dos bilionários não é cobrado. Então, Sandra... E aí a população acaba não se envolvendo porque acha de que, você entendeu, vai cobrar. Acha que quando eles falam de não tem que pagar imposto, que também é do povo, do trabalhador. E não é. Eles estão falando que quem não tem que pagar imposto são os ricos. São os bancos que cobram uma fortuna. Vai fazer um empréstimo no banco para tu ver quanto tu vai pagar. Acho que umas 3 vezes mais. Sabe? Exatamente. E aí a gente vê nitidamente a diferença quando foi votar a isenção, né, de imposto de renda para quem ganha só até 5 mil reais, gente, que é muito pouquinho. Uma batalha, uma negociação, anistia, isso que a gente... Chantagem. Aí agora eles simplesmente tiram, não votam nenhum mérito de uma medida provisória do governo, e aí lá se foram os 30 bi. Mas aí agora o governo também quer fazer alguma coisa. Não tem 30 bi, não houve taxação, o governo não pode apresentar de novo a medida, vai fazer o quê? Vai retirar... Não, está sendo pensado. Está sendo pensado. Retirar das emendas parlamentares, essas emendas que os deputados pegam e destinam para algum lugar. Justo, amiga, justíssimo, porque olha só... Se eles não querem taxar os bilionários, os bancos, os fintechs, blá, 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 para poder investir em programas sociais, de algum lugar o governo tem que tirar. Porque o governo vai querer fazer os programas sociais, ou o projeto do governo para programas sociais não é uma coisa justa. O problema, Sandra, é que toda vez que esse tipo, que é um vespeiro, né? O governo acabou botando a mão no vespeiro aí, com essa coisa da taxação das grandes fortunas, que é uma coisa que já se fala há décadas no Brasil. Mas o que acontece? Quando eles não fazem isso, não fazem a taxação, e o governo perde cerca de 30 bi de arrecadação... Quem é que acaba sofrendo com isso? Da onde que vai se tirar recurso para pagar as contas? Aí você tem que tirar dos programas sociais, você tem que tirar da educação, você tem que tirar da cultura da saúde,
Não é isso? Mas isso ninguém fala. Ai, não, mas aí vem esses mesmos caras, precisamos fazer uma contenção de gastos. E aí tira da onde a Vamos contenção? fazer, vamos Do tirar da povo. emenda. Agora vamos tirar da Vamos emenda. tirar da emenda. Né? Ué, vamos Porque tirar da emenda. o que acontece, gente? Não dá, gente. O que não dá mais, Isabel, desculpa te interromper, é de sempre o povo pagar o pato. E sempre acontece isso. E aí o que o cara falou assim? Ah, foi uma grande derrota do governo. Não. Uma derrota do Brasil, foi uma derrota dos brasileiros e das brasileiras. Uhum. Porque Agora, qual que é a derrota do governo nessa questão? na verdade, é uma derrota nossa, né? Da população, né? Que pode ter, inclusive, quebra de programa, um esvaziamento de programa, Exatamente. porque não se tem dinheiro para bancar. Né, gente? É mais ou menos a casa da gente. A gente precisa de dinheiro para custear. Se você não tem dinheiro ou se o teu dinheiro encurtou, alguma coisa vai ser prejudicada. Você vai ter que cortar de um lado, cortar de outro. Aperta aqui, tem aperta coisa que ali, você vai ter que cortar de vez, tem coisa que você corta pela metade, é a mesma coisa com o orçamento público. E a gente não pode também esquecer, Sandra, que esse dinheiro, essa verba que é destinada para as emendas parlamentares, isso aí é decidido pelo Executivo, né, pelo governo federal. Então, nada mais justo que o governo acabe tirando um pouco, que é um dinheiro que vai para os parlamentares, né? Eles acabam direcionando para onde vai essa verba, para qual instituição, para qual estado, para qual município, né, o local que vai ser destinado. Mas a gente não pode esquecer que há pouquíssimo tempo, se eu não me engano agora em agosto, o STF, por meio do ministro Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal fizesse uma investigação. Quase 700 milhões de emendas. Aquelas emendas PIX, né? As emendas PIX. Porque o que os deputados querem? Eles querem o dinheiro, querem direcionar. Mas eles não querem falar para onde está indo e de onde está saindo. E todo mundo sabe que quando mexe em dinheiro público, em orçamento, dinheiro público, tem que ter transparência. Mas, gente, você sabe quem inventou isso? Foi o Bolsonaro, né? Bom, então, a gente vai falar depois. A gente vai falar disso. Mas o que eu quero te falar? Amiga, o que esses caras estão querendo? Estão querendo pegar dinheiro público sem dar satisfação para onde está indo, para onde está colocando. E aí eles falam que eles são os honestos? Eles ficam acusando os outros de corruptos? Exatamente. E aí, não são poucas, muito não, tá? Bom. Quase 700 milhões de emendas e tantas outras aí foram barradas. Agora parece que liberou, vai poder, só que tem que ter a transparência, ou seja, tem que saber para onde está indo esse dinheiro. Claro. Né? Tá sendo colocado aonde? E, infelizmente, se não fizer isso, mas eu acho você sabe o que acontece. Eu acho que o governo tem razão. De algum lugar tem que tirar dinheiro. Já que os deputados não quiseram taxar os bilionários, então tira dinheiro das emendas. Eu acho isso justo. E tem uma outra situação que não é só a transparência. A colocação e a determinação lá do STF é que esse dinheiro consiga ser rastreado. Saiu daqui, foi para aqui, entrou aqui. Sim, claro. Perfeito, claro, não é isso? Claro, perfeito. É isso eu acho perfeito. Eu acho que tá certo. É dinheiro público, gente. Não é, isso não é a casa da mãe Joana. Não. Eles realmente... Agora tem uma outra coisa que eu acho... Estão jogando muito contra. Eu vou falar para você o seguinte, né? Tem um amigo meu que fala que eu adoro ver o circo pegar fogo, mas não é, gente. Diz que o Lula, antes de viajar para a Itália, que já voltou já, né? Mas ele deixou a Gleice Hoffmann aí dando uma olhada em alguns cargos de que o pessoal está dentro do governo, quer se usufruir das coisas do governo, inclusive a Caixa Econômica Federal, que é os apadrinhados do Arthur Lira, mas o outro que está jogando super contra. Que está jogando contra e não quer votar nos projetos que são de interesse da população. Então, parece que ele deixou uma tarefinha aí para a Gleice, que ela está olhando, talvez essa semana a gente já tenha até... Dá uma monitorada? Dá uma monitorada nesse pessoal, uai. Quer, não quer, tem quem quer, uai. Essas coisas são complicadas, né, quando a gente trata dessa coisa da política, que tem que ceder, tem que... Mas tinha um pessoal que tinha que sair, né, Sandra? Mas olha só, eu vou falar para você assim, eu não sou muito dada
ao formato só negociação. Uhum. Não sou. Eu acho que a gente tem que combinar pressão popular com negociação, entendeu? E isso sempre dá certo. Vide aí a taxação da bandidagem, né? A PEC da bandidagem, é certo? Que houve uma manifestação popular grande, houve uma pressão, e aí não tem... Tiveram que recuar. Eu sou a favor de negociar. Afinal de contas, esse tipo de democracia que nós temos, né, que é uma democracia feita por eleições de 4 em 4 anos, e aí você precisa, fala, fulano ganhou ganhou mais ou menos, ciclano tem uma bancada maior, então vamos sentar aqui e vamos conversar. Não. O meu programa de governo que eu ganhei é esse, o que eu quero fazer é isso. Você concorda? Você concorda com o meu programa de governo? Tá bom, Isabel, então você me ajuda a governar com esses temas aqui? Ajudo. Você é boa no quê? Sou boa em educação. Então tá, você quer ir lá para o Ministério da Educação? Quero. Mas ó, o programa é esse, é o FIES não sei quanto, ok, beleza. Mas só que você ganha, você vai, e o seu partido vota tudo contra que for projetos de educação que nós acordamos que você iria apoiar. Então, muito... Na medida em que isso acontece, Isabel, há uma quebra de confiança, há uma quebra de acordo. Claro. Eu tenho um acordo com você. Claro. Tá certo? Aí você decidiu que você não quer mais. Uhum. Pô, se você não quer mais, ótimo, então sai. E a gente tem que falar sobre isso, Sandra, porque muita gente não entende como é que acontece a governança do executivo. O executivo, ele não consegue administrar nem governar sozinho. Precisa do Congresso. Porque existe justamente a nossa Constituição trata muito bem disso, que é esse sistema de freios e contrapesos. Sim. Por isso que a gente tem um legislativo, poder legislativo, um executivo poder e um judiciário. Onde eles são independentes. Não é isso? Independentes está escrito lá na Constituição. Independentes e harmônicos entre si. Então, eles são independentes, eles não dependem um do outro, mas eles são harmônicos no sentido de haver essa governança no Estado, né? No caso da nossa nação. O que a gente percebe aqui é que não existe. Então, o presidente, o governador e o prefeito, eles não governam sozinhos. No caso do presidente, precisa do Congresso Nacional, não é isso? Que é a Câmara de Deputados e o Senado. Quando chega no Estado, o governador precisa dos deputados estaduais que lá estão. E quando chega nos municípios, o prefeito precisa dos vereadores. Quando esse pessoal do Legislativo faz isso que o Congresso está fazendo, chantagem, aquele troca, sabe? Aquele troca, toma lá da cá, bem rasteiro, descarado, bem rasteiro, as coisas não avançam. Não avançam. E aí o governo não consegue governar. E aí, o que acontece, Isabel? Tanto é que a gente também falou da Dilma no programa passado, e a gente lembra das pautas bombas que não deixou ela governar. Você lembra disso? Sim. Que aí o Congresso começou a barrar tudo. Agora, deixa eu só te falar uma coisa. A gente sempre fala, né? Fulano ganhou poder, né? Fulano ganhou... Isso que a Isabel falou é preciso. O poder... ele não é absoluto só de alguém, só do legislativo, só do executivo ou só do judiciário. Ele tem que ser harmônico entre si. Por isso, esse equilíbrio. Agora, quem é o governo executivo, o poder executivo, ganha uma eleição em cima de um programa de governo, do qual ele é obrigado a executar. Né? Ele prometeu para o povo deu o voto em cima daquele programa de governo, então ele tem que executar aquele programa de governo. Aí vem o deputado, o vereador ou o senador e vai falar, não, se você mandar esse projeto aqui para a Câmara para você cumprir sua promessa com o povo, só se você me der tanto. Isso virou uma... Entendeu, Isabel? Virou uma moeda de troca. Uma moeda de troca. Então, assim, gente... é um sindicato do crime, aquele Congresso Nacional. Exatamente. É o sindicato do crime. Agora, eu acho que o presidente Lula
tá super certo e falou o seguinte: não quer governar com a gente? Ok, pega o seu banquinho e saia de mansinho. Eu acho, Sandra, que a gente sempre teve problemas nesse sentido. O problema é que eu acho que a gente nunca viu, acho que desde, né, do golpe lá com a presidenta Dilma, a gente nunca viu um Congresso tão descarado, né, tão desumanizado, um Congresso que só está pensando neles, enquanto quem coloca esses caras lá é o povo. E não tem um momento que eles estejam... Claro, com exceções, porque a gente vê ainda deputados sérios, pessoas sérias, que estão defendendo as pautas populares. Mas Centrão, sabe, pessoal do PL, pessoal da extrema-direita, pelo amor de Deus... chega a ser nojento, Sandra, chega a ser nojento. E aí a gente lembra mais uma vez que 2026 é ano de eleição, sabe? É exterminar esse tipo de gente da política pública e deixar lá quem vai lutar o pessoal pelo fala povo. Que muitas vezes a gente é repetitiva, mas não tem como não repetir isso. Porque assim, se você votou no cara, porque o cara não está lá de livre e espontânea vontade. O cara não está lá porque eu quero ser deputado e fui ser deputado. Ele precisa de você votar nele. Eu acho que nem é a questão de ser repetitiva, é uma questão de se preocupar, né? Porque quando você se preocupa com o rumo do seu país, que é uma coisa que afeta todos nós, né? As coisas que são decididas dentro do Congresso e do governo atingem a população brasileira, a todos nós. Então é uma coisa de se preocupar. E se a gente tem que ficar falando o tempo todo para alguém, sei lá, sabe, ouvir ou fazer coro com mais outras pessoas, milhares de pessoas que estão também lá na trincheira falando e mostrando o que esses caras estão fazendo, a gente vai fazer. Nós temos que fazer, Entendeu? Esse é o nosso papel, inclusive, aqui, né, Isabel? Agora, tirar a responsabilidade de quem vota, eu não tiro, não. Não. Eu acho que o povo tá sofrendo, acho que está sofrendo as consequências desse Congresso, fortemente tá. Agora, está sofrendo porque quer. Sim, exatamente. Você entendeu? Está sofrendo porque quer. Porque continua votando nesses caras, continua votando. Agora, quer uma reação? Reage. E eu vou falar para você, Isabel, procura na história, sabe? As coisas só mudam quando o povo se levanta e reivindica os seus direitos. Só com a pressão popular mesmo, Só com a pressão popular mesmo. Não existe na história nenhuma mudança que não seja através da pressão popular, Isabel. Não. Então, né? Todas as revoluções, todas as mudanças que aconteceram no Brasil e no mundo, né? Nossa, no Brasil e no mundo. Foram todas, assim, com representação popular, com revolta popular, com aquela indignação popular das pessoas falarem, olha, a gente não concorda com isso. Agora, eu acho que o presidente Lula, sabe, ele podia chamar a população também, falar, olha, gente, o que está acontecendo aqui é isso. Eu quero falar com você, porque você sabe que o Lula tem essa capacidade, né, de dialogar com as pessoas. Ele, de certa forma, já até falou, né, Sandra? Porque quando a imprensa, né, a grande mídia chega e fala assim, não, porque o governo sofreu uma derrota, né? Ele chegou e falou, não foi um governo. Não foi a população brasileira que sofreu uma derrota. Não, o governo é o seguinte, o Lula está lá, gente. Até o final do mandato dele, recebendo o salário dele. Os ministros estão lá. O governo sofreu uma derrota. Como assim? Não foi o governo, fomos nós. Entendeu? Essa derrota é nossa. Porque quem colocou, inclusive, o Congresso lá, todas aquelas pessoas, fomos nós. Sim. Entendeu? Então, assim, o governo perdeu, não sei. Vamos ver. Vamos ver se o governo perdeu. Agora, uma coisa eu sei. Este tal desse Lulinha, ele é tinhoso, né? Porque você sabe que o cara passou fome. Agora foi preso. Já enfrentou tudo que é tipo de dificuldade. Acho que uma das maiores qualidades do Lula é ele querer realmente trabalhar para melhorar a vida da população mais vulnerável. E ele é um cara bom. Defeitos, né, galera? Todo mundo tem. Mas negar que ele é um nacionalista que defende o Brasil a todo custo, como ele fez agora com o Trump, e negar que ele quer fazer projetos sociais para minimizar, mitigar, né, usar qualquer adjetivo, de que a vida da população fique menos dolorida, menos traumática, que as pessoas possam viver um pouquinho mais felizes, isso ninguém pode negar. Agora, eu acho que ele
ele não sei se ele vai se subordinar à chantagem desse Congresso, não. Eu acho que vem coisa por aí. O duro mesmo, Sandra, o duro mesmo é você viver refém, né? No caso, nós, o povo, de um Congresso que tem um deputado que foi eleito aqui, foi para fora para fazer campanha contra o Brasil. Aí você tem um Congresso que não quer votar as pautas populares, uma delas era a questão do imposto de renda para as pessoas que ganham até 5 mil. Um Congresso que não quer tributar, né? Agora, qual o interesse de um Congresso não querer tributar os super ricos, as grandes fortunas e o governo arrecadar 30 bi para ajudar na manutenção dos gastos? Que interesse é esse? Pois é. É isso que é duro. Você está entendendo? Por quê? Por né? quê? Por quê? Um Congresso que agora continua depois de tudo isso, depois de um golpe, depois que as pessoas foram condenadas, tiveram lá um julgamento justo, com defesa, com contraditório, foram condenados. Um Congresso que continua falando numa pauta de anistia, que não vai melhorar em nada a nossa vida. Ai, câncer, hein? Eles continuam. Pelo amor de Deus. Eles continuam com isso, sabe? Isso é duro. É. Um Congresso que tentou votar uma pauta para que o judiciário não encostasse neles. Tipo, vamos fazer qualquer coisa, mas nós vamos decidir se o judiciário vai poder te julgar. Peraí, o que é isso? Há muito cara de pau. É o quê? São deuses agora? Sabe? É por isso que eu continuo falando para você. Falar em Deus, né? Vou repetir aqui, já, né, repetitiva. Se Jesus viesse novamente aqui nessa terra, Senhor. Tava preso, massacrado. Não, já estava. Ele já estava, inclusive, morto. Ia ser do mesmo jeito. E matar o cara de novo. Por essas mesmas pessoas que defendem Deus, a família e a pátria. Mas são antipatriotas e não são a favor do povo. São esses. Não, é isso. Amiga, pega um cafezinho ali que você deixou eu vir uma garrafa ali térmica ali. Tá. Viu? Não precisa cortar não, viu, Júlio? Não, vamos... Deixa a gente olha, tomar a gente um não café. aguentou, porque o Júlio deixou a gente sem café hoje. Aí nós tivemos que fazer um café em cima da hora, porque um dia vocês vão conhecer o Júlio. Um dia. Nós vamos mostrar pra vocês aí ele. Olha a cara dele. Tá olhando ali. É, ele tá ali. Ele vai... Não precisa cortar, não. Ele já tá me olhando com a cara de... Meu Deus. Fiquei até sem jeito. Cuidado, hein? Não vai derrubar. Vamos entrar aí no nosso... Bom, vamos partir agora. Vamos falar das nossas comparações aqui, para terminar o nosso quadro, falando de como foi cada governo. Bom, vamos lá. Governo Lula 1 e 2, nós tivemos aqui como resultado social, só relembrando, certo? A redução da miséria em 27,7%. A saída do Brasil do mapa da fome em 2014, que depois botaram no mapa da fome, agora tirou de novo do mapa da fome. E redução da pobreza extrema em 75%. Aumento real do salário mínimo de 71,5%. E uma geração de 21 milhões de novos empregos. Isso daqui, 21 milhões de empregos, é de carteira assinada, tá? Que é onde se faz a estatística. Sim, são os empregos formais, né? Muito bem. Estudante de direito, jornalista, empregos formais. Bem, amiga, por isso que eu gosto de você. Aí vem a Dilma, e aí ela tem um grande avanço na questão do FIES e do, como chama o outro? ProUni FIES, tá certo? Ela dá um crescimento vertiginoso também no Minha Casa Minha Vida, e aí também tem uma redução da extrema pobreza, porque esse era o objetivo dela. Ela pegou o Bolsa Família, o Brasil Carinhoso, e mais não sei o quê, e mais outros programas, aquele combo de programas que nós falamos semana passada. Programas voltados para a criança. Para as crianças e tal, e aí teve o FIES também, que ela teve uma continuidade, teve uma expansão muito grande. E aí... Conseguiu manter também a maior parte dos brasileiros longe da linha da extrema pobreza. Sim, manteve. O que nós sentimos aqui, gente, falando seriamente para vocês, é que é o seguinte: nós tivemos o governo do Fernando Henrique, aí veio o Lula. O Lula pegou os programas do Fernando Henrique e bombou os programas. Aumentou, acrescentou, organizou... Tá certo? Acho que deve ser assim, né, Sandra? O que é bom tem que continuar, né? A Dilma veio... Aperfeiçoar. Melhorou. Minha Casa Minha Vida, mais. ProUni FIES, mais.
mais programas para tirar para acabar com a extrema miséria. Todo mundo deu uma continuidade. Porque a gente fala muito, sabe, dessa coisa de ser republicano, né? De entender que não dá para você mudar de 4 em 4 anos o governo, mas você precisa entender que o país, tá certo? Precisa de ter um mínimo de estabilidade, de continuidade, para poder ter uma perspectiva de vida, um planejamento mínimo de vida, né? Sandra, se você acaba com todos os programas, você gera uma insegurança para a população. Muito grande, né? Muito grande. Então você gera uma insegurança. Vamos... Bom, então já falamos, só relembrando aí o Lula e a Dilma. Agora vamos entrar aqui no Temer e no Bolsonaro. O que você tem algo para falar deles aí, Isabel? Então, a gente tem de 2016, que foi justamente na época do golpe, né? Quando contra a Dilma. A Dilma sofre o impeachment, o vice dela era o Temer e ele acaba assumindo. Não é isso? Então, de 2016 a 2018, foram 2 anos que ele ficou. No Bolsa Família, a gente tem em 2017 R$ 214,10, que era isso que as pessoas recebiam, né? E, engraçado, 2018 baixou para 13,50. Esses beneficiários em 2018, 13 milhões de famílias. Eu acho que teve algum... Não sei se teve algum... Acho que teve. Teve uma queda muito grande aí. Eu tenho aqui, vou te falar depois qual foi a queda. O pagamento mensal em 18 foi de 2,4 bi para esse programa, né? Mas o orçamento ele teve uma queda. De 13%. Sofreu uma queda de 13%. Então, significa que menos pessoas e menos famílias receberam o programa. Tá? Teve um corte de beneficiários, pessoas foram retiradas do programa, uma média de 10%. Né? Isso aí o ministro da época anunciou essa retirada. Olha, o Lula tinha 5,3 bilhões em 2004 e 8,2 bilhões em 2006. Aí, 8, falei grande. 8, certo? Aí foi para 2,4. A queda foi muito grande. Muito grande. A gente vê também cortes no programa Minha Casa e Minha Vida, aí foi bem grande mesmo. Foi grande? Em relação ao governo da Dilma, 56,13%, metade, mais da metade. Houve um impacto de 56... Até aqui, 56, em relação... Ficou aquela coisa... Vamos tocar só isso que está aqui em ponto morto. Né? Aquela coisa bem lenta, bem lenta. Com relação ao FIES, né? Que foi uma das principais portas de entrada para a população ingressar na universidade, né, no ensino superior, a gente também entende aqui uma queda significativa dos investimentos. Então, assim, gente, programa social em geral desse governo Temer, né? 94,9% de queda. De cortes, né? Foram cortados, né? O investimento, ou seja, quase tudo. 94% cortou tudo os investimentos. Então, assim... E o PAC, teve uma queda de 32, realmente. O PAC, justamente, que era essa aceleração, né? O programa de aceleração do crescimento, que fazia parte Minha Casa Minha Vida, tudo isso. Foi tudo meio que por água abaixo nesse período, né? E aí ele vai, né? A gente tem teria alguma justificativa por causa do impacto do impeachment também, né? Foi uma coisa que teve um impacto grande aqui na política brasileira. O teto de gastos, ele implementou o teto de gastos aqui. Porque aí precisava ter uma austeridade fiscal. Austeridade fiscal. Então, quando tem esse teto, né, implementou o teto de gastos. Então vai ter que cortar dinheiro. Da onde? Da onde? Do povo. Saúde, educação e assistência social. São os nossos principais programas, agora, né? Por que quando fala-se em austeridade fiscal, não se cobra dos ricos? Quando se fala em austeridade fiscal, sabe só quem vai se fuder, Isabel? Pagar... Só os pobres. É isso mesmo. Tem que pagar a conta. Não corta, não. Os pobres têm que pagar a conta. Cortou da onde? Por quê? Quem precisa do Estado para ter educação?
As pessoas pobres. Quem precisa do Estado para ter saúde? Quem precisa do Estado para ter assistência social? Porque quem é rico, gente, não precisa do Estado para ter essas coisas. Lembrando que isso aqui foi tão custoso, né? As pessoas terem acesso à implementação, né, dessa coisa da assistência social que está ligada à saúde. Foi tão demorado a gente fazer essa construção do SUS. Que foi através disso aqui, né, que começou. Então, exatamente, foi através do SUS que começou. SUAS, lembra que nós falamos do SUS? Que a gente nem sabia o que era. Lembro. Então foi tão custoso, aí o governo vem e... né, do governo Temer vem e provoca essa queda nas verbas. E a questão da educação também, né? Aquelas bolsas de estudos para você fazer pós-graduação fora do país, para você se especializar nas grandes universidades. Teve queda até nos cursos técnicos, né? Eu lembro que no governo Dilma também tinha um investimento grande nessa parte de cursos técnicos para os jovens, né? Também houve queda. Agora, é isso. Falou em austeridade fiscal, falou em organizar a economia, pode saber que vai ser vai ser você que vai ser e aí, não sei se vocês vão lembrar, nesse período que acaba, que tem o governo do Temer, a gente começa uma campanha eleitoral, né? E aí, de um lado, a gente tem... foi na época que o Lula estava preso, não se sabia se ele vinha como presidente, se ia dar ou não. O Partido dos Trabalhadores me lança um Haddad, e aí fica naquela coisa, né? E a direita lança o Bolsonaro. Né? Um deputado inexpressivo, medíocre, né? Completamente, a não ser, assim, ele só aparecia por conta das atrocidades que ele falava. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas uma delas foi com relação a uma deputada, que ele disse que ela era tão feia que não merecia ser estuprada. Então, assim, é algo tão horroroso de se ouvir, né? Que é um homem, é um militar, né? É um cara que foi lá eleito pela população brasileira, 30 anos dentro daquele lugar. Nem sei se teve alguma emenda, alguma coisa aprovada por ele lá dentro. Então, assim, desastroso. Esse pessoal traz esse cara para ser o candidato. Você sabe como é que ele votou no impeachment da Dilma? Sim, eu lembro. Ele votou, inclusive, enaltecendo a figura de um dos maiores torturadores do Brasil, que foi na época da ditadura. Inclusive torturou a Dilma. Que inclusive torturou a Dilma, né? E eu acho interessante você falar nisso, porque agora eles falam, né, de direitos humanos, que ele não está tendo um julgamento justo. Vocês sabem como é que a Dilma era torturada? Eram os chamados porões da ditadura. Eram choques nas partes íntimas, sabe? Era tortura de aquelas coisas que a gente vê em filme, sabe? De ser afogada naquela água toda. Era isso. E ele votou no impeachment. Falando em nome do... Eu não vou falar o nome do cara. Em nome do fulano de tal. Vocês procurem aí no YouTube, tem, no Google tem, vocês vão achar. Em nome do fulano de tal, sim. Você lembra disso? Lembro. Eu vou falar pra vocês, me dá vontade até de chorar até hoje. Eu lembro, não sabia que você ia se emocionar. Porque, cara, é um grande absurdo. E todo mundo, e ninguém foi capaz de tirar esse homem preso lá de dentro. Não. Ninguém. E aí, vamos embora combinar. Nem o judiciário, nem o legislativo, nem o Senado, nem ninguém foi capaz de tirar esse homem preso de lá. E agora, aquela mulher dele, ridícula, fica chorando porque ele tá com uma tornozeleira lá dentro de casa e ninguém porque tá dodói, porque tá doendo. Em casa, com todo o conforto. Com todo conforto. Então, assim, aí é isso. Eu quero só falar uma coisa para vocês. Tá certo? Essa ditadura que eles falam que existe hoje, tá certo? Sei lá. E pior que ainda tem gente que acredita, né, nessa... Então foi nesse contexto... O que mais me revolta é que tem gente que acredita. Foi nesse contexto que Bolsonaro surge, né? E aí tinha época, né, de uma crise realmente institucional, vou dizer assim, tinha o mensalão, um monte de coisa que as pessoas estavam falando, e eu acho, Sandra, que nessa época as pessoas votaram, mas era contra o partido do que, assim, que não tinha opção, né? Mas aí resolveram escolher o Bolsonaro depois de todas essas coisas que ele falava, né?
inclusive um cara homofóbico, um cara preconceituoso, e esse cara foi violento, eleito. né? Violento, e esse cara foi eleito. Bom, enfim. Foi eleito com muitas mentiras, com muitas notícias falsas, as chamadas fake news, né? Foi uma enxurrada. Eu acho que a partir daí que o Brasil começou a olhar para essa coisa da notícia falsa, porque antes não se via isso, né? Ele ganhou falando... Nessa quantidade, desse jeito, dessa maneira... Não se tinha isso. Então foi assim, foi através de muita mentira que eles conseguiram ganhar, né? E aí, Bolsa Família, 2019 a 2021. Não, o que ele fez... O que ele não fez, né, Isabel? Porque... não, teve também... O que acontece? Logo depois que ele assume, a gente vem para uma pandemia. Que né, todo mundo sofre com a pandemia, e aí a gente tem várias imagens aí nas redes sociais, e uma coisa boa da rede social é isso, que não deixa esquecer. É só você procurar lá que você vai encontrar ele falando... dando as declarações dele na época da pandemia. Mas ele criou, antes da gente falar disso, a gente vai falar assim, teve um auxílio emergencial, porque as pessoas não podiam trabalhar, né? E aí o governo teve que desembolsar um dinheiro para ajudar a população. Então, teve um investimento de 354 bilhões, né? 16 parcelas. E 16 parcelas pagas para um pouco mais de 68 milhões de pessoas, né? Beneficiários únicos, 53 milhões de pessoas. Essas pessoas receberem esse auxílio porque não podiam trabalhar na época da pandemia, quando o mundo inteiro estava perdendo gente. Auxílio Brasil. Auxílio Brasil foi o nome que eles deram para substituir o Bolsa Família. Eles mudaram o nome de tudo. Não podia ficar o Bolsa Família, né? Era só continuar com o programa, aprimorar, mas enfim. Eles querem mudar o nome de todo. Ao contrário dos outros governos que acabaram só melhorando, né? E acrescentando mais recursos aos programas, ele substituiu pelo Auxílio Brasil, tudo bem. Aí tem uma coisa que é muito interessante também, que ele, aqui na pesquisa que a gente fez... falou que essa coisa do Auxílio Brasil teve um pico exponencial no ano eleitoral. Pois é. E aí, são nesses detalhes que as pessoas têm que se ligar. São detalhes, né? Então, o cara não investe durante o governo, fala alguma coisa que não deu. Mas quando chega no ano eleitoral, ele consegue ampliar isso para... Nossa! Não, como assim? Sabe que eu já vi parlamentares de direita falando assim... Não, deixa. Lá na última hora a gente dá uma grana para esse pessoal, eles acabam votando de novo, eles esquecem tudo. Gente, é assim, tá? Assim que eles falam. Eles falam assim. E eu já vi outras coisas, Sandra. Depois que dá o dinheiro que a pessoa vota, volta lá para tu reclamar de alguma coisa. Sabe o que ele vai dizer? Não te devo mais nada. Você vendeu teu voto. Já te paguei. Teu voto. Entendeu? Isso aí, como diz, assim, é caso verídico. Tá? Caso acontecido. Caso acontecido. Infelizmente. Eles mudaram Minha Casa Minha Vida também para Casa Verde e Amarela. A Casa Verde Amarela, nessa alusão, né, de que pátria acima de tudo, né, aquela dominação das cores verde e amarelo do Brasil, da nossa bandeira, da nossa camisa, né? Aí botaram Casa Verde e Amarela. Tudo bem. Dá uma olhada também para ver quantos que... Eu vou até olhar aqui no quadro, Isabel, o que nós temos aqui no Minha Casa Minha Vida Bolsonaro. Olha aqui. Aqui diz o seguinte, pela pesquisa que eu fiz. Fala. O Lula teve 34 bilhões, né? A Dilma teve 232 bilhões, tá certo? O Temer fez um corte de 56%, ou seja, então Minha Casa Minha Vida foi para o espaço. E a Casa Verde e Amarela, sabe qual que era o foco? Está escrito aqui. Foco em financiamento privado e uso dos recursos do Fundo de Garantia.
Ou seja... Isso é uma maldade, né? Fazer isso com as pessoas, né? Tirar o dinheiro. Você usa o seu fundo de garantia e financiamento privado. Ou seja, ele tirou todo o dinheiro do Minha Casa Minha Vida. Não, O Temer acabou com teve um corte de 56% pela metade, e ele falou: vocês querem fazer casa? Usa o seu fundo de garantia. Mas o trabalhador também fica sem esse recurso, que é justamente para auxiliá-lo quando ele, né, não está trabalhando, né? É isso ou quando aí, ele gente, sai de algum lugar, ou quando ele se aposenta. Quer ter uma casinha, usa teu fundo de garantia. Ah, agora você não tem fundo de garantia? Problema teu. Foi uma coisa bem cruel com os trabalhadores também. E você vê que o foco é na iniciativa privada, né? Agora, tem uma coisa aqui, minha linda, que eu quero te falar. Beneficiando as grandes construtoras aí. Eu quero falar uma coisa pra você, que muito... A Dilma foi condenada e massacrada porque teve as tais das pedaladas. Ela fez um arranjo de emprestada aqui para cobrir aqui, tá certo? E depois o outro. Aí eles falaram: não, você não podia ter feito isso. Isso aí foi uma pedalada fiscal, isso aí é crime. Aí o Temer veio para fazer o tal do arroxo. E oficializou a pedalada. Oficializou teto de gasto. Aí, meus amigos... Agora dá para rir, né? Agora dá para rir. O Bolsonaro furou o teto de gasto em 795 bilhões em 4 anos. Gente, que isso? É muito dinheiro, hein? Ele furou. Então, teto de gasto, você só pode gastar até aqui. Você entende? O teto é aqui, ó. Então, tá determinado que aqui é o teto. Aí ele veio e pegou 795 bilhões acima do teto. Mas estava oficializado, né? E aí, senhoras e senhores, alguém falou alguma coisa? Não, Sandra, até porque... Você lembra que na época do Bolsonaro, você lembra do ministro da economia dele? Você lembra o que dizia aquele senhor? Que ele dizia... Vou relembrar o nome para vocês, Paulo Guedes. Ele, uma vez, ele conseguiu dar uma entrevista que ele falava assim: como assim? Agora a gente tem até empregada doméstica indo para Disney? Escroto pra caralho, né? Isso foi, gente, uma declaração de um ministro de governo, né? Do Brasil, do Bolsonaro. Enfim, dentre as maiores atrocidades que a gente pode falar desse governo, além dele ter... tudo bem, a gente estava passando por uma pandemia, mas houve corte de gastos na área, né, nas áreas de assistência, de saúde, educação, vários outros. Programas foram completamente assim, diluídos. Agora, uma das maiores atrocidades e que acho que a gente não vai conseguir, não sei como é que isso vai... Como é que o Brasil vai se retratar, né, com a população brasileira, que foram a morte de mais de 700 mil pessoas vítimas de Covid e boa parte delas porque não houve uma ajuda eficaz e rápida do governo federal. Isso. Quando ele dizia que era uma gripezinha, quando ele remendava as pessoas, você lembra disso? E um país, gente, que via desde quando o Serra foi ministro da Saúde... até quando a Dilma saiu, um país onde tinha uma capacidade de vacinação continental, porque o Brasil é um país grande. Mas o Brasil erradicou várias doenças através da vacina. Através da vacinação, várias doenças. Poliomielite, sarampo, tudo isso. E isso foi um crescente. Você pode pegar desde que o Serra foi ministro da Saúde até agora, até a saída da Dilma. Ou seja, nós tínhamos capacidade de fazer uma vacinação em massa no Brasil, uma capacidade técnica e de pessoal. Nós temos cientistas extremamente capacitados. E toda a base da saúde, seja de enfermeiros, assistentes sociais, a cientistas, a médicos, a base toda da saúde, tinha essa capacidade de fazer. Os técnicos da saúde choravam
porque tinha condições de resolver esse problema. Muito triste, Sandra. Muito triste. Foi um momento pesado da nossa história. Pesado da história do Brasil. Um país que tinha o Zé Gotinha. O Zé Gotinha é um símbolo. É um símbolo. De imunização, né? É um personagem que reflete o que era o nosso sistema imunológico. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que não dá para entender, porque uma coisa é o seguinte, não, eu quero fazer, mas eu não consigo porque eu não tenho condições objetivas de fazer. A outra coisa é você ter todas as condições para fazer e não quer fazer. Mas, Sandra, ele conseguiu falar para as pessoas que ele não era coveiro. Entendeu? Então... Você lembra que em Manaus as pessoas ficaram sem respirar, literalmente. Porque os oxigênios, os balões de oxigênio não chegavam no local. Teve até influenciadores aí que se cotizaram, compraram, mandaram o avião levar. Sabe? Então, assim, você está passando por uma crise, uma pandemia no mundo inteiro, onde as pessoas estão se mobilizando, cientistas procurando um jeito de conseguir fazer um antídoto para isso. E o presidente do Brasil trata de forma tão leviana uma situação extrema na saúde mundial, como ele tratou a gente aqui. Né? Nós aqui mesmo perdemos vários amigos por conta dessa doença, dessa pandemia. Né? Então, assim, é triste ver. E é triste ver que depois de tudo isso, tem gente que não consegue enxergar. Mas você tem que procurar lá, gente. Procura lá todas essas declarações de um homem que agora está dizendo que está sendo injustiçado. Sabe? E que não tem direitos humanos. Realmente complicado. Mas para ele não deveria ter mesmo. Direitos humanos, pessoas morrendo. Ele saudou um torturador. Ele imitou gente morrendo, falando que não era coveiro. Vocês lembram que ele imitando? Procura aí. Bolsonaro imitando gente morrendo com falta de ar. Tá lá. Sim. Aí ele vem falar aqui de direitos humanos. Você sabe que teve uma época também do governo dele que nós perdemos, assim, muitos cientistas. Por quê? Porque ele deixou, obviamente, a negação, né? O negacionismo, dizendo que a vacina não ia adiantar nada, dizendo que as pessoas iam tomar e virar jacaré. Eu escutei gente falar isso, gente. Eu escutei gente falando que não ia tomar a vacina e teve gente que se recusou a tomar a vacina porque o presidente da República disse que ia virar jacaré. As pessoas estavam reproduzindo isso. Realmente, imagina os cientistas como ficaram chorando, né? Porque... Agora, alguém para reproduzir isso também, vamos embora combinar, né? A gente tá faltando algum neurônio, se você acredita nisso. Não, amiga, mas é verdade, isso é verdade. As pessoas estão reproduzindo. Se as pessoas estão reproduzindo agora que houve injustiça e que no Brasil tem ditadura, o que você acha? São os malucos que seguem os caras aí. Eu vi um humorista falando, começando o show dele assim, e aí, gente, como é que tá a nossa ditadura? Pois é. É motivo de riso. Agora, não satisfeito, eles não... Meu Deus, tem mais? Tem mais. Eles não satisfeitos em a questão de saúde, a questão de moradia, eles são negacionistas, eles negam a ciência. E o que eles fizeram também? Praticamente acabaram com o Fundo de Financiamento Estudantil e com o ProUni. Por quê? Porque educação para eles também não tem significado nenhum. Cultura para eles não tem significado nenhum. Entendeu? Mas, Sandra, fazer o filho do trabalhador e fazer pós-graduação nas maiores universidades fora do Brasil, para quê? Qual a necessidade disso? Mas, Sandra, você acha que como que eles mantêm, como que esse tipo de político, vou ter que chamar de político, né? Porque tem mandato não sei quanto tempo, né? Teve. Como que eles mantêm essas pessoas votando neles? Né? Além da história de compra de voto, como que você mantém pessoas falando todas essas atrocidades, reproduzindo que se tomar vacina vai virar jacaré, negando a ciência? Como que você faz isso? Não dando estudo. Não vamos colocar esse pessoal em ensino técnico, não vamos colocar esse pessoal na universidade, porque aí você começa a sair fora da caixinha e a pensar com a sua própria cabeça, não reproduzir os discursos deles. Aí vai ficar ruim para esses caras. Aí vai ficar ruim. Aqui, vou falar aqui, do ProUni, curso superior. O Bolsonaro, olha só, aqui a gente tem, com o Lula 1 e 2, nós temos uma expansão de acesso ao ensino superior privado. O que acontece? A criação do ProUni, a reformulação do FIES, com juros de 3,4% ao ano.
Com a Dilma, a expansão massiva do FIES e a consolidação do ProUni, um aumento expressivo. Vou voltar aqui no Lula, só um pouquinho, gente. O ProUni, 95.629 bolsas. Aí, o FIES, 76 mil contratos em 2010. A Dilma, FIES, 733 mil contratos em 2014. ProUni, 252 mil bolsas em 2015. Então, de 76 do Lula, ela foi para 252, tá certo? E de 95 mil do Lula, ela foi para 733 de contratos. Beleza. Não, só para lembrar aqui, Sandra, que o FIES era aquele que a pessoa fazia a universidade e pagava após a conclusão. Com esses juros pequenininhos aí. De 3,4%. ProUni, as pessoas tinham bolsas. Estudavam nas universidades privadas e não pagavam, porque o governo pagava essa bolsa. Exatamente. Entendeu? Aí, no Temer, queda significativa dos investimentos, tá certo? Uma redução drástica. No governo Bolsonaro, gente, foi para 100 mil contratos, de 733 mil contratos que tinha, foi para 100 mil. Mas isso foi em 3 anos, ele conseguiu fazer essa arruaça aí. Não foi um ano só, não. Em 3 anos ele conseguiu... De 19 a 21, exatamente. Tá? Teve esse esvaziamento do FIES e aí dificultava para quem é pobre, para quem não tem condição de pagar uma universidade. Obviamente que se não tenho isso, como é que eu vou entrar? Vou adiar mais uma vez o meu sonho. Porque aí entre comprar comida, né, e pagar a faculdade, o que eu vou fazer? Entre ajudar em casa e pagar a faculdade, o que eu vou fazer? Não tem nem opção, não tem nem oportunidade. Então, minha gente, é o seguinte, se eu achei esses dados aqui no Google. Tá disponível aí para quem quiser ver. Se alguém está achando que eu estou mentindo, que eu estou inventando, é só ir lá e fazer uma pesquisazinha. Ó, tá aqui a papeladinha que a gente fez, tá certo? Então, assim, procurem também. Você só é desinformado porque quer. Só porque quer. Seu telefone tem uma internetzinha? Não tem? Pega um Wi-Fi de algum lugar, entra no Google e pesquisa, porque não é possível que você não consiga usar isso aqui para tanta coisa que não vai usar para fazer uma pesquisa. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente queria fazer mesmo essa comparação. Aí, você quer falar mais alguma coisa, amiga? Não, tem outros programas, né, bons que a gente tinha aqui no Eu queria falar de um programa, no Brasil. Eu queria falar de um programa que foi trucidado, pegou assim um laser e eu acho que a gente até falou no outro programa, quando a gente fala dos investimentos. Dos investimentos de saúde da Dilma, que foi a implementação dos mais médicos. Exatamente. Dos mais médicos. E o Bolsonaro acabou com os mais médicos de uma maneira assim... Por quê? Porque ele não queria saber dos médicos cubanos comunistas aqui. Meu Deus. Eu quero falar para você o seguinte, Isabel. Eu fiz uma pesquisa aqui para ver exatamente se esses mais médicos era realmente uma desgraça para o Brasil, conforme o Bolsonaro falava. Eu vou ver uns pedaços aqui, você quer me acompanhar? Fala aí. Olha, 86%, isso foi feita uma pesquisa com 14 mil pessoas entre 2014 e 2015, tá, gente? Foi o Ministério da Saúde que fez essa pesquisa. 85% dos entrevistados falou que, depois dos mais médicos, melhorou muito o atendimento. 87% apontou que a atenção profissional durante a consulta melhorou. A atenção profissional durante a consulta. 82% afirmaram que as consultas passaram a resolver melhor seus problemas de saúde. 82% estavam contentes. 60% destacaram a presença constante do médico e o cumprimento da carga horária. Porque vocês sabem que uma das maiores reclamações é a falta de médico e do cumprimento da carga horária nos postos de saúde. Você sabe disso, né? Complicado. E 46% disseram que o acesso às consultas melhorou. A avaliação geral do programa foi extremamente positiva. A população nota média, 9. Gestores municipais, 8,7. Médicos participantes, 9,1.
Gente, só para lembrar que o programa Mais Médicos é um programa justamente para levar o atendimento à saúde para lugares mais afastados aí do Brasil, Mais distantes. onde os médicos que estão nas grandes capitais não querem ir. Né? Querem ser informados, não querem saber de ir para lugares distantes. Aí você pegou não só médicos cubanos, mas médicos brasileiros também. Às vezes também tinha gente, né, recém-formada, queria ter essa experiência e conseguiu. E vieram, obviamente, muitos médicos cubanos. Sim, muitos médicos. Né? Lembrando porque que Cuba tem essa política de exportar saúde. Sim, e lembrando que tem uma formação, não estou falando que é melhor ou pior, não estou falando nada, não quero, como é que se chama? Bom, não estou falando que é melhor, mas eu estou falando que lá eles têm essa cultura do médico ele conseguir olhar o todo do paciente. Que é o tal do clínico geral, né, Isabel? Porque a nossa medicina aqui é muito focada na especialidade. Eu sou especialidade em olho, em nariz, em boca, em estômago, em fratura. E aí você só vai cuidar dessa parte, tudo bem, é ótimo também. Ótimo. E eles têm essa função mais... Não sei se eu vou usar um nome errado, mas uma função mais generalista, que olha tudo. Então, assim, muito acho que desse resultado aqui dessa pesquisa é porque realmente a atenção melhorou. Sabe? Realmente a atenção melhorou. Não nem melhorou, chegou lá, porque nem tinha. Não tinha. E eu acredito que o programa acabou porque o governo acabou retirando, e também acho que o governo de Cuba não quis mais, né, também que os médicos ficassem aqui, não tem uma coisa dessa? Tem, porque o Bolsonaro falou assim que eles não tinham capacidade e ele disse que alguns nem formados eram. Gente, é muita loucura, né? Muita loucura, né? Você sabe quantas pessoas ficaram desassistidas, Isabel? Tá aqui, ó. E aí tirou muito médico das regiões mais... 28 milhões de pessoas ficaram sem atendimento médico. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios. Sabe o que é 28 milhões de pessoas ficarem sem atendimento médico? Sandra, o Brasil tem pouco mais de 5 mil municípios. 1.575 apenas só tinham médicos cubanos no programa. 80% desses municípios tinham menos de 20 mil habitantes, municípios pequenininhos, que não tem, gente, nem verba, nem recurso, nem orçamento público para estar investindo. Contratar médicos. Você imagina, para esses pequenos municípios, como que ajudou a ida dos mais médicos, né, que era bancado pelo governo federal, para estar fazendo atendimento da população? Gente, eu vou repetir. De 5 mil municípios... Mais de 5 mil. Mais de 5 mil? Vamos lá, 1.575, uma porcentagem grande. Possuíam apenas os médicos... Apenas, não tinha outros. Apenas. 80% desses municípios tinham menos de 20 mil habitantes. Justamente por se tratar de pequenos municípios. Então, eu posso falar para vocês uma coisa? Isso aqui beira ou não beira a crueldade? Claro que é a crueldade. Isso aqui... Claro que... Isso é crueldade, isso sabe? Não. É deixar a população sem o básico, não oferecer o mínimo de dignidade para a pessoa. Olha só. É sobre isso que a gente está falando. Comunidades indígenas, quilombolas, assentamentos rurais e periferias urbanas ficaram sem médicos. Muitas dessas localidades nunca havia tido médicos antes do programa. E voltaram a ficar sem médicos. Com certeza ficaram a voltar sem médicos. E um programa que eles endemonizaram, execraram, falaram mal desse programa. Gente, procurem, por favor, entender o que foi esse programa. Do ponto de vista da saúde pública no Brasil. Isso, Sandra, nesses municípios pequenos com menos de 20 mil habitantes. Quando são outros municípios maiores, o que aconteceu aqui? Houve uma sobrecarga da rede pública. Do SUS. Porque se eu não tenho lá na ponta, na saúde básica, o médico que está me atendendo, que está vendo as minhas necessidades, que me passa um exame, o que vai acontecer? Vai todo mundo para os hospitais. Que aí eu não tenho para onde ir. Eu não tenho assistência no posto, para onde que eu vou? Eu vou para emergência. O que acontece com a emergência? Emergência, o próprio nome diz, é para emergência. Então, você está lá atendendo coisas que não são emergentes, coisas que poderiam estar sendo resolvidas nos postos de saúde, pelos médicos
Ou até mesmo em casa, né, gente? Como a questão dos idosos. Ah, sim. A questão de pré-natal, a questão de... Entendeu? Ou seja, o que acontece, né? Num município de 20 mil habitantes, eu nasci num município... Já falei isso aqui no programa passado, já que todo mundo fala que eu sou repetitiva, eu vou ser repetitiva. Eu nasci num município de 30 mil habitantes. O município... O médico, o doutorista, era o médico que cuidava da gente. Ele ia na casa, Isabel. Ele ia na casa. Tá certo? Então, assim, o médico, numa cidade como essa de 20 mil habitantes que você falou, ele é o cara que cuida da comunidade. Sim. É aquele cara que está perto da comunidade. Perto da comunidade. Então, tem uma mulher grávida, ele vai. Tem uma pessoa idosa, ele vai. Tem uma criança que nasceu, ele vai lá ver. Ou seja, é uma outra pegada, amiga. Tem coisa ainda, né, pra gente ficar mais chateado, assim, e chateado é que eu tô usando um termo bem leve para falar, é que o governo brasileiro teve dificuldade de encontrar médicos, né? Porque, mas por que mandaram os cubanos vir para cá e tal? Não sei o quê, por que fizeram esse... Porque o governo brasileiro também teve dificuldades para colocar médicos brasileiros nesses lugares. Simples assim, gente. Entendeu? Porque teve muitas dificuldades. Porque a pessoa que se forma, gente, vamos embora aqui. Eu não gosto de... Sandra, você é muito sectária nessa questão. Eu não sei, talvez eu seja. Agora, quem é que vai para a faculdade de medicina? As pessoas de classe A e B. Por quê? Porque os caras acabaram com o FIES, acabaram com o ProUni, acabaram com tudo. Porque quando era no tempo dos outros governos, tinha pessoas da classe popular indo para essas universidades. Essas pessoas se formam, Isabel, elas querem saber de ir para o interior do Pará? Não. Interior do Amazonas? Não. Elas querem saber de largar o shopping, o cinema, a vida boa que tem para ir para uma cidadezinha de 20 mil habitantes, cuidar de doentes? Porque o tal do juramento de Hipócrates, sei lá como é que chama o juramento dos médicos, não serve para nada. Então, o que acontece? Muitas vagas no programa Mais Médicos ficaram realmente vagas, sem ninguém durante meses. Muito tempo. Porque não se conseguia médico brasileiro para ir. Durante muito tempo. E o pior disso tudo, quando o governo Bolsonaro vem e acaba com o programa, várias pessoas... ficaram sem os tratamentos que estavam sendo feitos. Interrompeu o tratamento, inclusive Isabel. de saúde mental, tá? Interrompeu. A pessoa já estava num processo de andamento, interrompeu. Doenças crônicas, saúde mental, pré-natal, porque de uma hora para outra o programa acabou e você imagina, eu estou no meio da minha gestação, o médico saiu, não tenho mais médico, e agora? E agora? Né? Saúde mental, sou acompanhada, tomo os remédios, acabou o médico. E agora, o que eu faço? Então, é um pouco isso que é difícil da gente entender. E é difícil da gente entender por que você não acompanha esses dados. Por que você não vai atrás? Por que você se deixa influenciar pela tiazinha do Zap? Pelo fake news que chega ali, entendeu? Então, assim, e olha, gente, posso falar para vocês? Tem muita gente que come 3 vezes por dia, que frequentou escola, tá certo? Que vive bem, que é de uma classe média e que cai em todas essas lorotas. Eu não consigo acreditar. O problema é que eu acho que não é nem cair em lorota, porque na época da eleição do Bolsonaro, ele dizia essas coisas. Ele disse inclusive que ele ia expulsar os mais médicos daqui, os cubanos. É verdade. Ele dizia, ele verbalizava. Ele dizia que aquela mulher, que é deputada igual a ele, não poderia ser estuprada, por tão feia que ela era. Ele disse que o filho dele foi muito bem educado e nunca namoraria uma mulher preta. Ele disse isso. Ele disse que era extremamente homofóbico. Ele disse que fraquejou quando a filha nasceu, né? Ele disse que fraquejou quando a filha nasceu. Sabe? Um cara que é contra gays, os LGBTs. Então, assim, e teve gente preto, pobre, gay, sabe? Assalariado, a maioria, que votou nesse cara. Mulheres votaram nesse cara. Então, assim, tem alguém enganado aqui, sabe? Aí isso já me faz refletir. O que acontece? É um desvio de caráter não só do Bolsonaro, né? Então, dessa parte dessa população brasileira que votou nele? É um desvio. Para mim, é. Bom, cumprimos nossa função, trouxemos informações, mais uma vez, sendo repetitiva,
vocês, por favor, entrem no Google e verifiquem se esses dados estão certos ou estão errados. Se tiverem errado, façam comentários. Se tiver tudo certo, bate palminha no comentário. Pode até ter outras coisas que a gente não colocou aqui. Vocês podem colocar lá. Ó. Né? Podem fazer comentários, podem sugerir, vai que, né, rola um desdobramento aqui. Exatamente. Dessa série, mas eu acho que o mais importante, Sandra, é a gente não esquecer. A gente não esquecer da nossa história, do que aconteceu, não vamos passar, né, pano quente aí nas pessoas, não. Vamos ver o que realmente aconteceu, quem é a favor de quem. Porque o que a gente está vendo nesse congresso aí é justamente isso. Quem é a favor do povo e quem não é. Não tem 2 pesos nem 2 medidas. Não tem 2 pesos nem 2... Certíssimo, eu já ia repetir o que você falou aqui, mas amiga, é isso. É isso, amiga. Acho que o nosso programa ficou... Quanto deu, Júlio, hoje? Não dá, porque ele vai... 1h20 de programa. Ele vai cortar algumas coisinhas aqui que a gente gaguejou e falou que não vai cortar. Então, beleza, vai ser 1h20 mesmo de programa. Obrigado com vocês que ficou com a gente. Um beijo, com a gente pessoal. Até agora. Um beijo. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. De curtir, comentar, compartilhar e mandar link pros amigos. Beijo. Tchau. Brindamos hoje.